Considere uma função de reais em reais dada por f de x igual a m ao quadrado menos 4, que multiplica x, mais 12. Analise o crescimento e decrescimento de f em função do parâmetro m. Tá bom? Então perceba que aqui nós temos uma função de primeiro grau. Tá? Se a gente olhar então apenas para o grau da variável x, nós podemos observar então aqui um grau 1, portanto uma equação de primeiro grau. E lembrando que a sua fórmula geral, né, uma f de x de primeiro grau, ela é dada por ax mais b. Ax mais b, o coeficiente angular e o coeficiente linear, tá bem? Sobre o crescimento e decrescimento, a gente sabe, né, que se a for maior que zero, se a for positivo, nós temos uma função crescente. Se a for menor que zero, ou seja, negativo, nós temos então uma função decrescente. Tá bem? E a partir disso que a gente vai então responder esse exercício. Né? Perceba que a igual a zero, nós temos então uma função constante, tá? Porque daí quando o nosso a é zero, ele elimina esse x e fica apenas o b, tá bom? Mas o exercício quer saber, né, o crescimento e decrescimento da função, né? Não quer saber quando a função é constante, tá bem? Então nós temos que analisar esse crescimento e decrescimento a partir desse coeficiente que acompanha o x, tá? Porque esse coeficiente é o a, que é o coeficiente angular, que vai determinar o crescimento e decrescimento da função. Então a gente sabe, né, que m ao quadrado, que é o coeficiente que acompanha o x, que é o nosso a. Então m ao quadrado menos 4, se isso for maior que zero, nós temos aqui então uma função crescente, né, de acordo com essa informação aqui. Se m ao quadrado menos 4 for menor que zero, nós temos uma função decrescente, certo? E agora a gente vai ter que analisar isso. Quando que m menos 4 é maior que zero? Quando que m ao quadrado menos 4 é menor que zero? Para isso a gente precisa então construir um gráfico dessa função agora que depende de m, tá bom? Então se a gente, por exemplo, escrever aqui uma f de m dada por m ao quadrado menos 4, nós podemos então estudar esta função aqui, estudar o sinal dessa função, tá bom? E essa é uma função muito simples, né? Basta que você determinar as raízes. Então m ao quadrado menos 4 igual a zero. Esse menos 4 vem para a direita positivo. Nós temos então que m ao quadrado é igual a 4, tá bem? Somando, né, 4 de ambos os lados. E agora a gente extrai a raiz de ambos os lados, né? Então vai ficar raiz quadrada de m ao quadrado igual a raiz quadrada de 4. Lembra que raiz quadrada de um termo ao quadrado, isso é módulo de m, né? Módulo de m. E raiz quadrada de 4 é 2, tá bom? Então, módulo de m igual a 2 é a mesma coisa que m igual a mais ou menos 2, tá bem? Então, m vale 2 e menos 2. Então, essas são as raízes dessa função aqui. Então, se a gente construir o gráfico da função de m, né? Então, aqui nós temos o nosso m e aqui nós temos a nossa f de m, a imagem, certo? Então a gente sabe que as raízes são m igual a 2 e m igual a menos 2. Então eu vou colocar aqui 2 e aqui menos 2, tá bem? O que a gente pode afirmar sobre a concavidade dessa parábola, né? Lembra que aqui é uma equação de segundo grau. Então quando o nosso coeficiente que acompanha o termo ao quadrado for positivo, né? Se aqui nós tivermos um sinal positivo, significa que a parábola é voltada para cima. Se caso aqui fosse negativo, a nossa parábola era voltada para baixo. Como aqui então é positivo, né? Apesar de não aparecer o sinal de mais, mas quando não aparece o sinal de mais significa que é positivo, então a nossa parábola ela tem concavidade voltada para baixo, tá bom? Eu não preciso aqui determinar o vértice dessa parábola, tá? Basta eu saber as raízes e a concavidade da parábola. Por quê? Porque perceba, à direita de 2, tá? À direita de 2, a minha função ela está acima do eixo da abscissa, do eixo de m.
Então significa que para cá nós temos imagens positivas. Tá bem? E a mesma coisa quando m é menor que menos 2. Tá bom? Menor que menos 2 nós temos imagens também positivas. Então aqui a nossa função ela é positiva. Agora entre menos 2 e 2, perceba que a função está abaixo, né, do eixo horizontal. Então nós temos aqui imagens negativas e por isso a nossa função ela é negativa. Tá bem? Então a imagem aqui ela é negativa. E a partir disso a gente pode então formular as respostas para o exercício, tá bem? Então perceba que aqui nós temos o gráfico, isso aqui foi só então para montar o gráfico, tá? Para encontrar as raízes e a concavidade. Então a partir dessas informações expressas aqui no gráfico, a gente consegue então determinar então o crescimento e decrescimento da função. Então perceba que essa função aqui, pessoal, né, isso é importante. Essa função aqui é m ao quadrado menos 4. Tá bom? Essa parábola é m ao quadrado menos 4. Então, m ao quadrado menos 4, quando que ela é maior que zero? Ela é maior que zero à direita de 2 e à esquerda de menos 2. Então, como que a gente vai montar? Né? Então, perceba, a função, então, ela cresce para todo m pertencente aos reais, tal que m seja maior que 2 ou m menor que menos 2. Tá bom? Então essa aqui é o nosso conjunto de solução para a função ser crescente. Tá? Agora para a nossa função decrescer, né? Decresce quando o nosso m, que pertence aos reais, estiver compreendido entre menos 2 e 2, porque aqui é negativo, tá bom? E quando m ao quadrado for negativo, significa que o nosso a vai ser também negativo e, portanto, a função vai decrescer. Então aqui o nosso m tem que ser maior que menos 2 e menor que 2. Ok? Então aqui está, né, a análise dessa função. Então, quando o m variar de menos 2 até 2, a nossa função ela é decrescente. Né? E se tratando então de uma reta, nós vamos ter uma reta desse tipo aqui. Deixa eu fazer um esboço rapidamente. Tá? Se a nossa função então decresce, a nossa reta ela tem esse comportamento. Tá bem? Para m maior que 2 e para m menor que menos 2, a nossa função então vai ter um crescimento, né? E vai ter essa representação.